Olá, pessoal. O nosso assunto de hoje será tratado o Canal do Sertão. Na realidade, quando a gente fala de Canal do Sertão, a gente fala no nosso semiárido. Temos assistido ultimamente, os números que Alagoas tem apresentado, que Alagoas tem diminuído a sua participação na economia brasileira, ou pelo menos estacionado. E uma das causas principais é que a região do semiárido, o agreste e o sertão tem diminuído sua participação. Por outro lado, a gente tem assistido a edificação da principal obra hídrica de Alagoas e, quiçá, do Nordeste, uma das principais obras hídricas do Nordeste, que, na maioria de nós alagoanos, está um pouco despercebida e já dura quase 30 anos. Mas é um assunto que passa na tangente, ou seja, não tem sido pautado. E eu considero que talvez seja a obra que pode mudar todo o desenho daquela região. E hoje a gente convidou dois colegas que vivem e respiram e transpiram essa obra. Um é o professor Valmir Pedrosa, pesquisador e especialista em recursos hídricos do Estado, um dos representantes da Universidade Federal de Alagoas, e o Alexandre, técnico da CENFRA, engenheiro, responsável, inclusive, por essa obra. Então, o interesse e a nosso bate-papo nesse período vai ser justamente esclarecer um pouco esse tipo de obra que, para muitos alagoanos, é algo desconhecido, ou talvez não tenham a importância, não tenham percebido a importância dessa obra para o nosso Estado. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês e pedir uma breve apresentação dos técnicos, apesar de que no meio técnico do Estado vocês já são bastante conhecidos. Professor Arnaldo, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui contigo e com meu colega Alexandre dividir essa mesa aqui para falar sobre o canal. Eu sou engenheiro civil e há muitos anos eu estudo essa obra com muito carinho, muito interesse, porque além do tema água ser o tema que eu dedico a minha vida, é uma obra que eu acredito, que eu acho que vai ser uma obra que, uma vez ela completa com seus projetos associados, ela vai transformar para melhor o nosso sertão. E é um tema que eu falo com muito prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Então, professor Arnaldo, também agradeço profundamente o convite, Estar aqui presente com dois amigos, duas sumidades, vou dizer assim, Dois professores que eu tenho maior respeito e admiração. Então, obrigado pelo convite. E falar do Canal do Sertão, como o senhor já introduziu aí, nós estamos na Secretaria de Infraestrutura desde 2011, com essa responsabilidade, uma grande responsabilidade de conduzir os trabalhos, gestão e fiscalização das obras do Canal do Sertão. Então, nós presenciamos, como foi falado, muitos alagoanos ainda não acreditam que o Canal do Sertão é uma obra que vem avançando, nós vamos falar um pouco mais dos números, mas só para introduzir, dos 250 quilômetros de canal, de obra que serão executados, 123 estão prontos em operação. E é o grande passo para o desenvolvimento do semiárido alagoano. Então, agradeço profundamente a oportunidade de falar do Canal do Sertão, para os alagoanos e os brasileiros, e agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre a engenharia que envolve o Canal do Sertão. É justamente nesse tema que eu queria explorar, porque algumas pessoas, até eu já tive a oportunidade de conversar sobre essa obra, e às vezes as pessoas dizem, se isso está mesmo acontecendo, chegam a não acreditar, duvidar. Acha que então, é uma obra... eu queria um pouco você mostrar a arquitetura, ou falar um pouco sobre a arquitetura dessa obra, quando começou, como é que ela está estruturada, de onde vai sair, como vai chegar,
qual é a sua área de abrangência? Certo. Bem, então, inicialmente, né, antes de trabalhar na CEINFRA, eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa Coido, que foi a projetista, né, do Canal do Sertão. Atualmente, né, outras empresas já estão atuando como projetista, né? Mas eu tive a oportunidade de participar da Coido, né, de trabalhar na Coido. E o Canal do Sertão é uma obra iniciada na década de 90, né? Se não me engano, no governo do então governador Fernando Collor, depois Geraldo Bulhões, né? Essas informações a gente vai colhendo com o Dr. Edson, que é o proprietário da Coido. Então, essa concepção nasceu lá na década de 90. E, após a concepção, né, foi iniciado algumas obras, mas com recurso muito restrito, com recurso de emenda parlamentar. E, em 2007, 97, ela foi introduzida no PAC. Então, houve uma aceleração, né, e não houve mais descontinuidade na execução. Então, nós temos hoje 4 trechos prontos. Ela sai de Delmiro Gouveia, né? Ela inicia a captação no Lago do Mochotó, que é o lago formado pela hidrelétrica, né? lá em Delmiro Gouveia. Nós falamos que o Canal do Sertão é o Canal do Sertão Alagoano, né? O título dele é Canal do Sertão Alagoano, porque ele é uma obra 100% alagoana. Não tem, às vezes há algum equívoco, né, de algumas pessoas, a gente sempre esclarece. Não há relação com a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco é outra obra, é outra captação, são o ramal norte e leste, né? O Canal do Sertão não, ele é 100% alagoano. Nasce lá em Delmiro Gouveia, vai transcorrer todo o semiárido e agreste alagoano, e com uma informação de grande relevância, né? Com apenas uma estação elevatória. A estação elevatória é a estação de bombas, né? Nos conhece como estação de bombas, casa de bombas. Então, apenas uma. O resto tudo por gravidade. Exatamente. Saindo ali do lago, vai elevar em torno de 46 metros, se não me engano, e daquele ponto que eles chamam quilômetro zero até Arapiraca, a topografia do nosso estado contribui para que a água desça por gravidade. Então, de Delmiro Gouveia até Arapiraca, custo de energia é apenas o da estação elevatória. Não existem outras estações intermediárias, né? Isso é apenas uma. Então, para vocês terem ideia, né, falar aqui, para ter uma noção, cada quilômetro o canal desce 12 centímetros. Então, é uma precisão grande, mas que funciona. Ou seja, a água vai descer, a água vai sair de Delmiro Gouveia, do quilômetro zero, e vai chegar no quilômetro 250. Hoje, ela já chega no quilômetro 123, lá no município de Senador Rui Palmeira e São José de Itapera, né, que é o trecho 4. Então, vai chegar até a região de Arapiraca por gravidade, ou seja, o custo apenas de uma estação elevatória. Então, na engenharia, né, esse é o grande diferencial do Canal do Sertão Alagoano, né? Entre outros diferenciais, né, que é um canal feito praticamente, na sua grande maioria, em formato trapezoidal, ou seja, a seção dele é em forma de trapézio, mas também existem outras concepções, né? Já temos 2 túneis, né, nos trechos executados, 2 sifões são tubos, né, em que o canal ou a obra precisa vencer a topografia, onde passa um riacho ali. Ela precisa vencer esse obstáculo. Então, os projetistas conceberam em sifão, sem bombeamento, água que chega no ponto por conceito hidráulico, né? O professor aqui pode explicar melhor. Por um conceito hidráulico, ele vai chegar no outro ponto sem bombeamento. E pontos canais são pontes onde a água passa na ponte. Ela não passa embaixo da ponte, né? Ela vai passar na ponte. Então, são pontos canais. Então, essa é a concepção dos 123 quilômetros. O trecho 5 está contratado, em fase de projetos, né? Outras projetistas já estão atuando no empreendimento, que são outras licitações, então outras empresas vão, né, entrando no projeto, para que a gente possa executar o trecho 5, do 123 ao 150. Estamos em tratativas com a União para viabilizar a execução do trecho 5 em breve. Aí. Valmir, algumas pessoas, quando falam do Canal do Sertão, eles relacionam a questão
da sede do nordestino ou do sertanejo. Só, olha, com esse canal, às vezes a gente faz a pergunta, o que é que você entende do canal? Não, é um canal que vai acabar com a sede do sertanejo. Esse canal foi feito realmente, você que é um projetista, né, estudioso da matéria, foi feito realmente para acabar com a sede do nordestino? Nobel, belíssima pergunta essa. Eu já vi até um debate sobre... Mas a gente já tem um canal natural, que é o Rio São Francisco, né? Então, a gente tem a graça de Deus, né, de ter o estado de Alagoas com a sua porção sul, né, toda cercada pelo Rio São Francisco, né, que nos une a Sergipe. Agora, uma questão que o Alexandre comentou bem é a questão da cota da água. Então, no Rio São Francisco, por exemplo, perto de Piranhas, a gente está com a água a 10, 12 metros acima do nível médio do mar. E as cidades estão a 300 metros, 400 metros acima do nível do mar. Então, essa água custa muito, muito caro trazê-la para as cidades. Então, o que é o canal? Isso que comentou o Alexandre. Foi uma grande sacada de engenharia. Encontrar-se um ponto na região, né, lá do canal. Alguém disse, poxa, aqui tem um ponto que eu só elevo 40 metros. Daí em diante eu vou serpenteando por gravidade até Arapiraca. Então, a grande lance desse canal, que o diferencia dos demais, inclusive do Pício, né, do São Francisco, é só ter uma estação elevatória, que comentou o Alexandre. O que torna a obra mais fácil e a operação mais barata, porque uma só vez ela é bombeada. E essa água tem um volume projetado para, de fato, matar a sede da região, atender a todas as cidades da região, aos seus povoados, aos seus pequenos aglomerados humanos, como também as sedes municipais, e especialmente para irrigar. A gente tem uma tradição na região de produzir alimentos, né? A região produz alimentos, especialmente o milho e outros, e esse canal ele tem condição, né, de alavancar essa região por meio da agricultura irrigada. E como você havia comentado inicialmente, né, essa é uma região que merece essa obra, que já foi iniciada, mas merece que ela seja completada com os projetos acessórios dela, né, para que a gente transforme essa região numa região com melhores índices sociais, econômicos, né, de desenvolvimento. Então, na realidade, o projeto é concebido justamente para viabilizar toda a região, ou seja, ela vai dar uma alavancagem. Tem um economista chamado Arthur Lewis que diz o seguinte, que processo de desenvolvimento só se atinge quando você trabalha com regiões muito parecidas em termos de grandezas econômicas. E a gente vê, quando estuda as regiões de Alagoas, a gente vê uma região, por exemplo, o sertão e o semiárido e o agreste, que responde por metade da população, mas apenas 25% da riqueza. Ou seja, se a gente for aplicar essa teoria, toda vez que há desigualdade, dificilmente a gente chega a um desenvolvimento sustentável de longo prazo. Então, essa obra pode dar um processo de transformação. E as saídas daquela região, ela parte necessariamente por o aproveitamento nesses perímetros. Já existe. Quais são os desenhos, quais são as regiões de aproveitamento dessa água que não seja para beber? Essa água, o volume de água projetado, né, é que desenhou esse formato trapezoidal que o Alexandre comentou. E a irrigação, ela sempre consome bastante água. Então, para falar da parte mais próxima à captação, que é a parte que está mais, né, palpável, então, a gente tem 3 projetos executivos desenhados pela Codevasf, né? O de Delmiro Gouveia, o de Paricom e Iapim. Então, são projetos que já estão no nível executivo com orçamento para alavancar essas áreas.
E agora, recentemente, em dezembro, foi licitado estudos básicos, né, e um EVTA para um novo perímetro irrigado, mais próximo já ali da Tapera, né, São José da Tapera. Então, só esses 4, para não falar dos demais que estão na parte mais, né, final do canal, a meu ponto de vista, já são capazes de fazer uma grande transformação da realidade. Agora, como você falou, Arnaldo, a questão é econômica, né? Então, a garantia da água não é um fator, não é o único fator que faz alguém se desenvolver. A garantia da água traz certamente qualidade de vida para as pessoas. Agora, para você desenvolver a região, a água é apenas um elemento e outros elementos mais importantes também, né? Como transporte, como energia elétrica, como capacitação, como investimento, né? A água por si só não garante o desenvolvimento, né? Embora ela alavanca demais a qualidade de vida. Então, o que eu defendo há muitos anos aqui é a complementação do canal via, né, a irrigação que foi projetada no início, né, para que essa irrigação transforme a região. E isso já é possível se enxergar em outras partes do Brasil, também áridas, né? Petrolina é um caso notável, que o Alexandre visitou lá o perímetro, assim como vários outros perímetros de irrigação que a Codevasf iniciou, em toda a bacia do Vale do São Francisco. Assim como tem irrigação vigorosa no Ceará, né, e no Russas, assim como tem irrigação vigorosa no Rio Grande do Norte, né, na Paraíba e em próprio Pernambuco. Então, eu acho que a gente está pleiteando, né, uma coisa muito razoável, desejando que, por meio da irrigação irrigada, da agricultura irrigada, a gente alavanque a região. E Alexandre, justamente por isso, você que está no dia... Em termos de números, assim, eu queria só complementando. Justamente, quero que você explore isso. A vazão máxima, né, do Canal do Sertão foi projetado para 32 metros cúbicos por segundo. Né? Então, desses 32, só para as pessoas ouvirem e entenderem melhor o número, desses 32, 30 estão destinados à irrigação, 2 para abastecimento humano. Então, o grande objetivo, né, do Canal do Sertão Alagoano é gerar desenvolvimento, gerar emprego e renda na região do semiárido e agreste através da irrigação. Como o professor falou bem aqui, é um dos fatores, né, primordiais para o desenvolvimento. Então, o Canal do Sertão veio para proporcionar isso. Né? Veio porque ele já existe, né? Ele já existe. Porém, os perímetros precisam ser implantados, né, que é o próximo passo, são os projetos associados, a gente chama de projetos associados. Mas em termos de número é isso. Dos 32 metros cúbicos por segundo, 30 estão destinadas à irrigação e 2 a abastecimento. Então, essa história que vai só tirar ou vai acabar com a sede do nordestino e do sertanejo não é bem assim, não. Vai também induzir, de alguma forma, um processo de desenvolvimento para a região. Sim. Eu já presenciei, já vi moradores lá da região do Sertão conversando com a gente e relatar que, em virtude da seca, foi embora do estado, foi morar em outro estado, né? E com o Canal Sertão teve a oportunidade de retornar à sua terra natal, porque se tornou possível produzir. E o que o sertanejo quer é produzir, ele quer estar na terrinha dele ali, ele quer produzir. E, obviamente, nem todas as áreas elas podem se implantar perímetros. Sim. Essas regiões, eu sei que não existe projeto já concluído. Alguns já são feitos, o professor Valmir colocou isso, nos colocou anteriormente, informou, que alguns já estão projetos concluídos, né, precisando da sua implementação. Mas, em termos de região, entre o sertão e o agreste, onde é que estão essas melhores áreas para o aproveitamento? A região do agreste é uma região maior aptidão, né, para isso, para irrigação. Não é minha área, né, sou engenheiro civil, o professor Valmir vai poder falar melhor, porque ele é um estudioso da área. Mas o que a gente sabe, né, que a área do agreste, a região, o solo do agreste é um solo com maior aptidão para irrigação do que o solo do semiárido. Porém, é possível irrigar com assistência técnica, com a devida assistência técnica, né, com o devido acompanhamento. Como exemplo, nós temos em execução, né, na CEINFRA, o projeto do perímetro do Gavião. É um perímetro de menor porte,
né, comparados aos que estão em desenvolvimento pela Codevasf, né, em fase de projeto pela Codevasf, mas é uma área em que é possível irrigar com água, né, do canal, obviamente, na região do semiárido, bem menor, né, uma área de 200 hectares, ali em 200 em média 200 hectares de área irrigada, que estão em execução. Então, esse é o primeiro perímetro irrigado. Isso é um projeto piloto, Isso, né? projeto piloto, isso. O Estado está promovendo o projeto piloto. Todo o financiamento do governo do Estado, exatamente. Agora, Arnaldo, o que eu queria comentar é o seguinte, o Alexandre falou muito corretamente, né, que as manchas de solos aptas à irrigação são as mais próximas de Arapiraca, né? E a gente sabe disso, né? Arapiraca é um grande produtor. Tem a cultura empreendedora também, já tem uma isso. tradição. O canal vai chegar lá em Arapiraca, só que já são seus últimos quilômetros. E lá, de fato, está a maior área irrigada. Agora, ao longo desse caminho, tem áreas manchas menores, que não podem sair do radar, né, nosso. Associado a isso, eu tenho depoimentos que eu converso com várias pessoas da região, os pequenos empreendedores que usaram água do canal de maneira regular, né, irrigando uma tarefa, 2 tarefas, 3 tarefas, 4 tarefas, 5 tarefas. É claro que essas pequenas áreas, elas não vão transformar a realidade econômica da região. Agora, o depoimento que eu tenho é que a vida das pessoas melhorou bastante. A vida das pessoas está bem melhor com o canal. E também, Alexandre, você vai me confirmar que você vive na região, a qualidade da feira pública dos municípios. Arnaldo, hoje se encontra muito mais alimento, com muito mais fartura, alimentos frescos, que foram produzidos por essas pessoas que estão na borda do canal e que moram na região. Então, meu depoimento, que eu vejo de todo mundo lá, realmente melhorou muito a feira municipal. Agora, evidentemente, que para alavancar a região como um todo, né, a gente tem que multiplicar essas tarefas, né, por 1.000, né, por 10.000, né, e é o caso dos perímetros irrigados projetados, né, que são áreas maiores, áreas de 1.000 hectares, 2.000 hectares, né? E para a realidade da receita, a realidade econômica local, um perímetro de irrigação de 1.000 hectares, que não é muito em relação ao que é o Brasil, mas 1.000 hectares nessa região nossa alavanca muito a região, em termos de renda, em termos de serviço, em termos de riqueza. Nós que transitamos ali na execução das obras, né? Então a gente vê os vizinhos, né, vamos chamar assim, do canal, os ribeirinhos, né, como chamam também, todos produzindo, assim, a gente vê quase a totalidade das áreas que estão ali do lado esquerdo e do lado direito do canal, produzindo, já com água do canal. A Secretaria de Meio Ambiente tem um acompanhamento, né, do quantitativo de produtores que captam no canal, e hoje ele tem em torno aí de 1.000 cadastrados. Mas esse número está estimado em mais de 2.000 produtores que usam água do canal para produzir a sua fruticultura, a sua hortaliça, né? Até fruticultura mesmo. O bode, o carneiro que consome aquela produção, né, de capim, vamos dizer assim, né, na linguagem mais popular, que precisa da água do canal, que utiliza da água do canal para gerar renda, né? Esse é o grande diferencial. Como o professor falou, ainda é pouco, porque o canal é possível de fazer, para o desenvolvimento que é possível alcançar, mas a gente já vê claramente a população, né, os ribeirinhos ao canal, produzindo com água do canal. Eu tenho convivido um pouco com o pessoal da área, por exemplo, citou o turismo aqui em Maceió. Eles têm se deparado com um grande problema, um grande paradigma. A gente é um grande importador de alimentos, né? Arnaldo, a gente está comprando, muitas vezes, São Paulo, contratando caminhões refrigerados, né? Esse período agora de fluxo turismo importante, eles estão tendo dificuldades, inclusive, com abastecimento. Tem que ter uma logística muito pesada para atender. Então, me parece que, e os dados da Embrapa, a maioria de produtos, né, a gente importa 80% a 90% de gêneros de primeira necessidade. Então,
acho que ele pode dar uma desafogada de produtos básicos, né? Que são consumidos aqui, que nós temos um padrão de consumo. E é uma tradição da região, ninguém pode estranhar essa nossa defesa, né? A região produz leite, produz carne, né? Produz couro, produz milho há 300 anos, 400 anos, entendeu? Essa é a natureza da produção. O que a gente imagina é que a água chegando e outros elementos, né, típicos de um fomento público, capacitação, uma logística, como você falou, integração dos mercados, né, conexão da região de lá com a região consumidora daqui, você pode alavancar a região. E não só pela irrigação, mas como também trazer algumas indústrias para a região, indústrias do leite, por exemplo, né, que processem o leite, que processem queijo, iogurtes e outras coisas, agregar valor ao leite. Recentemente eu vi o governador do estado anunciando o início de uma obra em Batalha, de uma nova, né, laticínio. Isso alavanca o setor, né? Alavanca, isso estimula o produtor rural que está lá com a sua, né, com a sua produção, a sua vacaria. Idem para outros tipos de indústrias que você pode imaginar que podem ser atraídas, né, com a produção típica do sertão. Então, eu não acho que é fácil. Eu não estou aqui para desenhar um cenário do tipo de facilidades, pelo contrário, eu sei que é difícil, mas é possível. Porque vejo isso em outras partes do Brasil e acho natural e acho muito saudável que a gente daqui do estado pleiteie ações semelhantes, né? Via esse canal que trouxe essas possibilidades, porque a região, né, Arnóbio, ela tem pouca chuva. Ela chove por ano, né, Alexandre? Ali em Delmiro Gouveia, 400, 500, 600 milímetros por ano. Eu sei que outras partes do mundo chovem tão pouco, mas é outra situação. Aqui essa pouca chuva é concentrada em 2, 3 meses, né? Os solos são rasos, né? Então, assim, dificulta o armazenamento de água. A região não tem aquíferos sedimentares como no litoral, né? Então, assim, é uma região que tem essas características, mas mesmo assim, preservando a característica regional e ambiental, eu tenho certeza que esse canal ele vai ser esse vetor que vai alavancar nos próximos anos a região que merece ter uma atividade econômica mais pujante. Fazer do nosso semiárido, né, semelhante a outros semiáridos que estão se desenvolvendo, como foi falado, a exemplo de Petrolina, né, que muitos conhecem. Tive a oportunidade de conhecer lá com o professor Valmir, e realmente a gente vê uma realidade transformada, né, uma realidade de semiárido transformada em indústrias de produção, indústrias que são realmente grandes, né? Grandes áreas e grandes estruturas produzindo ali, até exportando aí a manga e a uva como carro-chefe, né? Lá em Petrolina, a gente pode ter aqui em Alagoas, considerando, né, as características essenciais ali da região, também grande áreas de produção. Eu dou um exemplo, Arnóbio, também no Rio Grande do Norte, né? Lá no Tabuleiro, lá em cima, na região do Apodi, né? Um dos maiores produtores, né, de melão para exportação, né? Alavancando a economia potiguar. Parece que os grupos estavam se movimentando para cá. Isso, e do outro lado da serra também está o Ceará na mesma, né? Na mesma ação. Também tem a produção do caju, né? Que na castanha tem um valor agregado muito alto, né? A gente sabe quanto é caro comprar 1 quilo de castanha, né? Então, assim, o que eu acho é que a gente está diante de uma possibilidade real, né, de usar essa água, esse canal, essa obra para transformar para melhor a realidade. Então, eu acho que é uma demanda muito razoável da nossa parte. Falando em poder, né, eu lembrei que o número de canais no Brasil, né, as obras de canais vem aumentando. A gente acompanha, né, na engenharia, a gente tinha lá o de Petrolina, né? O do Ceará, que foi o grande, né, o grande precursor, né, do canal O Eixão das Águas, que nós tivemos a oportunidade de visitar. E nós já temos outras obras. O canal da Poti, lá em Rio Grande do Norte. Temos alguns no Ceará, em Sergipe, se não me engano, é o canal do Xingó, acho que o nome é esse. Tem outros canais. Então, se né, na possibilidade de que é possível gerar desenvolvimento e renda, alavancar aquela região, então estão sendo investidos em outros canais também. Então é isso que o governo do estado vem investindo, né?
junto com o governo federal, em não deixar o canal parar. Esse é o grande objetivo, para chegar ao seu objetivo final, né? Já que você puxou esse assunto do Estado, canal alagoano, de Alagoas, de nós, alagoanos, como é que é feita a gestão do canal? Como é que está estruturado? Como é que está concebido? Isso, é bem oportuna a pergunta, até para as pessoas entenderem, né, como funciona. Então, as obras, né, são executadas pelo governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, o qual eu faço parte. Então, a Secretaria está pela execução das obras, né? Então, fazer com que a obra aconteça com recurso da União, com recursos federais, né? Através de termos de compromisso, é o nome do convênio, né? Que é dado. Execução CEINFRA. Execução CEINFRA. Porém, a gestão acontece a partir do momento da entrega. Lá existia um decreto de 2015 que dizia que, a partir da entrega da obra pela construtora, a construtora entrega para a CEINFRA. A CEINFRA, naquela data da entrega da obra, a construtora vai embora, né, obviamente, ela terminou a sua missão ali, o seu contrato, e entrega ao Estado. E a responsável era a SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Recentemente, em outubro de 2023, o decreto estabelece que essa gestão estará com a Segov, que é a Secretaria de Governo, e a Casal. A Casal porque é o braço operacional, né? Então ela vai ter uma condição de operacionalizar as demandas que o canal tem, né? O canal desse porte ele tem demanda de manutenção, de operação, de custo com energia, manutenção de bomba, entre outras. Via Casal. Via Casal. Então a Casal será, no caso, né? Será, mas já é desde outubro de 2023, o decreto estabelece que a Segov, através do seu braço operacional, vamos chamar assim, a Casal irá fazer a gestão, operação e manutenção do Canal do Sertão. Existe o comitê gestor, né, formado pela CEINFRA, Segov, CEINFRA, Segov... SEMAR. Não, a SEMAR ficou como acessório, né? E outros órgãos, o Batalhão Ambiental é um órgão acessório, porque é importante a sua participação, a sua presença na região, né? Então, existem outros órgãos que são órgãos acessórios, vamos chamar assim, né? E o comitê gestor é quem vai dar as diretrizes da gestão com a operação da Casal. Esse é o cenário atual. Quando me perguntam qual é o melhor cenário, eu respondo, já me fizeram essa pergunta e eu respondi, a que funcione. Então, hoje, o governo do Estado entende que a melhor opção para operacionalizar, fazer a gestão, operação e manutenção do canal funcionar é através da Segov e da Casal. Valmir, sempre está as pessoas se posicionando sobre a questão da viabilidade. Já vi esse discurso, é um canal que está demorando muito, já se gastou muito. E você é um estudioso dessa área, tem livros publicados. O canal é viável? Isso é uma questão que as pessoas perguntam. O canal tem viabilidade? Tem. Esse canal, ele tem viabilidade. Esse canal, ele foi... A sua parte de investimentos, né, ele é feito com recursos do governo federal, que o governo arrecada com todos os brasileiros, inclusive nós, né? Então, os valores investidos no canal são o que a gente chama de valores não reembolsáveis, não é isso? Então, assim, elas são pagas com os tributos. Então, a gente tem essa obra aqui em Alagoas e o nosso papel, linkando essa pergunta com a anterior, é como vamos gerir essa obra? Essa obra ela exige uma série de serviços essenciais, né, típicas de quem tem um canal. Por exemplo, Almir, quais são esses serviços? Manutenção da parte elevatória, roço do canal, a berma do canal, a parte lateral lá do canal, ela tem, Alexandre, ela tem um crescimento da vegetação natural, né? Isso por pássaros, por enxurradas. Se você cresce rápido. Cresce rápido. Se você não podar a árvore, essas árvores, elas vão entrando em direção ao canal, né? Podendo machucar a manta que faz o canal ser impermeável. A gente tem a fiscalização. A gente, quando chove muito na região, e a região chove, às vezes, grande tempestade, né? Provoca erosões. Manutenção chama de drenagem, né? As drenagens do canal, assim como as estradas vicinais, né? Para você mobilizar a produção, a parte de quadros elétricos, de disjuntores, a parte de automação do canal. Então, vejam só, as comportas, a mais óbvia de todas, né? As pessoas trabalhando.
o custo da energia elétrica, que nunca é pequeno. Então, veja a quantidade de serviços que está por trás dessa obra. Essa obra, a parte de concreto, né, Alexandre? É uma parte dessa estrutura funcionando. A gente costuma dizer que, só se querer atrapalhar, mas que a execução da obra é só o começo. Isso. É só o começo. Então, a manutenção da operação é um desafio tão grande quanto executar. Então, o que a gente chama de viabilidade, né? É que essa água, né, entregue à população, ora urbana, ora rural, ora setor produtivo agrícola, ora uma indústria, entendeu? Vai oferir uma receita capaz de pagar as suas despesas. Ninguém quer lucrar com a água do canal, né? O canal ele não foi feito para ser uma entidade privada e para alguém lucrar. Muito pelo contrário, é uma espécie de condomínio, né? Eu vou repartir despesas, né? Bem comum. É um bem comum onde eu vou repartir despesas. Eu tenho despesas para manter esse condomínio funcionando, né? Empregados, serviços, e eu vou repartir essa conta com os usuários do canal. E a gente observou no estudo que foi feito recentemente, né, que essa obra é viável. Por quê? Especialmente, Arnaldo, porque, como falou o Alexandre, a gente tem uma elevatória que é pequena, né? A gente eleva apenas 40 metros, o que é uma dádiva. Para se estender em 250 quilômetros. No PISF, a outra obra que o Alexandre fez menção, que é outra obra, Alexandre, tem elevatórias de 150 e mais. Entendeu? Então, o que viabiliza o custo da água na nossa região? A água, ela tem um custo que é possível o usuário residencial, né, ou do núcleo rural, ou o setor produtivo pagar por essa água, com as devidas concessões, né, dos subsídios que são naturais nessa área, para que a gente tenha ele com viabilidade. E eu só queria dar um depoimento, assim, essas obras não são coisas novas na humanidade, né? Os canais americanos estão lá há mais de 100 anos, né? Então, Roosevelt, né, criou canais, você é um economista de história, sabe disso, na década de 30, né, do século passado. Então, 100 anos depois, eles continuam prestando o serviço que transformou a parte oeste dos Estados Unidos. Tem canais com 100 anos, né, que cumprem a sua missão até hoje, com essas dificuldades de manutenção. Não digo dificuldade, mas com essas naturezas de serviços. Então, a gente não pode estranhar, né, nem se espantar. Isso é um serviço natural. E em todas as regiões do mundo áridas, né, ou semiáridas, a solução para a população local é sempre trazer um pouco mais de água. E a gente conseguiu isso com o canal. Exatamente. O custo, professor, é natural. Né? Todo equipamento. Mas tem ter um a custo. viabilidade e ter o retorno. Ter o retorno, exatamente. Todo o custo é natural. Então, todo equipamento tem um custo de manutenção e operação. Porém, a conta tem que ser positiva, né? Como o professor sempre menciona, a conta, receita, despesa tem que ser positiva. Pode ser negativa. Já estudou isso muitas vezes. O Arnóbio é conhecedor, porque também estudou essa matéria. Lá no caso do Nilo Coelho, que pode chamar a atenção, como é que a conta é feita? Lá também é uma espécie de condomínio, né? Então, o patrimônio é público, né? Os ativos são públicos, né? Aquilo é um patrimônio do governo. Há uma associação civil sem fins lucrativos, né, que gerencia aquele patrimônio que é público. É público o patrimônio. Agora, o operacional, o dia a dia, as despesas são feitas por ele. Com que receita? Da água vendida aos irrigantes. Então, existe uma tarifa fixa por cada hectare que você tem dentro do perímetro, mais uma tarifa por metro cúbico. Esse é o modelo do Nilo Coelho. Variável, né, professor? Isso, custo fixo, custo variável. Onde esse custo do Nilo Coelho, metade é energia elétrica. Então, para o nosso lado, a gente tem que pensar numa fórmula semelhante. Não é isso? Não é copiar tal qual, adaptada à realidade local. Com a situação favorável, que é o custo de energia bem mais baixo. E com essa questão de trazer para a produtividade, né, a produção, também o pequeno agricultor, né? Sobretudo o pequeno agricultor. Não faz sentido essa região se desenvolver e a pessoa lindeira ao canal, né, o homem da região, cujo pai é da região, o avô é da região, né, ele se vê fora desse processo de desenvolvimento. É claro que tem que ser incluído. E com relação ao abastecimento, né, só fazendo um complemento, que o abastecimento tem as cidades, né, onde fica nesse processo. Né? Então, o abastecimento humano também será contemplado pelo Canal do Sertão. Então, nós temos
O estado hoje tem 3 grandes sistemas de abastecimento, né, que é o sistema do Alto Sertão, que já capta no Canal do Sertão, né, uma obra executada pelo governo do estado com recurso federal. Está sempre reforçando o sistema, Isso, né, onde ele então, passa. Isso. 8 cidades do Alto Sertão, ali Delmiro, Pariconha, Água Branca, Inhapi, Canapi. Então, aquela região ali, os 8 municípios do Alto Sertão, já são abastecidos com água do canal. Existe uma estação de tratamento ali do ladinho do canal. Antes, a Casal ia buscar água lá no Rio São Francisco. Hoje, ela capta com a distância de menos de 100 metros, que a estação de tratamento foi construída ao lado do canal. Então, esse é um grande benefício, né, já em operação desde 2016. Bacia leiteira. Né? Bacia leiteira será a próxima, né? Lá em trecho 5, né, que é esse trecho próximo a ser construído, no finalzinho do trecho 5, haverá a captação para a bacia leiteira no município de Água das Flores, onde já existem obras em execução de melhorias, né? E a integração, a interligação acontecerá quando o canal passar em Água das Flores. E lá no Nordeste, o macrosistema do Arapiraca e o sistema de Palmeira dos Índios também irão captar no Canal do Sertão. Então, são os benefícios que o canal traz. Eu costumo dizer, né, um termo mais simples, o sistema de abastecimento pega carona, né? Porque o Canal do Sertão ele foi construído, como foi falado aqui, para gerar emprego e renda, desenvolvimento através da irrigação. Não viabilizaria se fosse apenas para abastecimento, mas o abastecimento pega carona, ou seja, já que o canal está ali, passando na Ilha da Água das Flores, passando em Delmiro Gouveia, Água Branca, e futuramente em Arapiraca, na região de Arapiraca, então o abastecimento vai captar no canal, ou seja, deixar de captar numa distância e numa altura muito mais desfavorável para captar ali do lado, que é o Canal do Sertão. Bem, pessoal, realmente a conversa está muito bacana. Uma coisa que eu gostaria até de agradecer demais esse bate-papo, porque dá um esclarecimento para todos nós. Nós estamos tratando da principal obra hídrica de Alagoas, que pode transformar, pode contribuir bastante no panorama socioeconômico de uma região, né? E vocês conseguiram, nesse intervalo de 30 minutos, explicar a engenharia, explicar a importância, a gestão e a viabilidade desse processo como um vetor transformador da nossa sociedade. Então, eu queria agradecer vocês. Obrigado. E muito proximamente convidar vocês para tratar um pouco dos resultados ou das experiências já ao longo do Canal do Sertão. Estamos à disposição, agradeço, né, mais uma vez o convite, né? Nós que vivenciamos, né? Nós que eu falo em meu nome da equipe que trabalha, né, na fiscalização e gestão do Canal do Sertão, o que a gente quer ver, né, é que o Canal do Sertão é como um filho, né? A gente quer ver ele crescendo e gerando desenvolvimento, gerando para o qual ele foi concebido. Então, a gente agradece profundamente, professor, pelo convite, pela oportunidade. Acho que eu sempre costumo dizer que a oportunidade de falar do canal é sempre muito proveitosa e uma satisfação muito grande. E as pessoas entenderem, os alagoanos entenderem que existe um canal do Sertão, que é 100% alagoano, que já tem seus 50% aí executado, né, que o governo vem se esforçando para não deixar parar, né, para que esse projeto seja concluído até o seu quilômetro 250, mas que os 123 que estão prontos estão em condições, né, estão operando, estão com água, em condições de gerar, né, emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento e com a implantação de seus projetos sociais, né, como eu falei, o abastecimento lá da região do Alto Sertão, o perímetro do Gavião. Então, são projetos associados que, juntamente com o canal, que só se torna possível com o canal, mas que, juntamente com o canal, trazem esse desenvolvimento, que é o que a gente, como engenheiro, né, posso falar como engenheiro e como cidadão alagoano, é uma grande satisfação. Então, professor, obrigado mais uma vez, estou à disposição e convido, né, mais uma vez, eu fico convite a conhecer lá a região do canal, as obras que irão começar do trecho 5 em breve. Então, fica aqui o convite para a gente ir lá durante a obra. Obrigado pela oportunidade.